Boa tarde. E eu não poderia deixar de começar saudando a Estela e a Lívia e a equipe por nos afirmar que a universidade pode efetivamente ser pública. Pública quando o evento se faz com essa equipe. Pública quando nos traz por contágio, nesses 3 dias aqui. Pública porque não tem burocracia, a gente chega e entra. Pública porque não nos cobrou ingresso. Obrigada. Bom, agora eu vou tentar partilhar um tempo de fala com a Ana Heckert, do projeto A Maquinaria Escolar e os processos de regulamentação da vida, embates e aprisionamentos, que puxamos alguns fios para pensar as práticas de escolarização e seus efeitos. Então, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com uma outra colega que partilha, que é a Nair Silveira, da URGS, e do Espírito Santo, a Ana. Bom, no contemporâneo, as instituições de confinamento e de adequação dos corpos ao sistema produtivo sofrem mudanças, entram em crise apontando para um mundo de fluidez e desterritorializações. A escola, como um sistema aberto, se constitui em um mercado de serviços, de projetos e de produtos para os seus usuários. E é a capacidade de consumo dos seus modelos de autonomia para entrar ou para estar entre os melhores que garante a viabilidade de ascensão na vida ou a impotência enquanto perda da expectativa de estar e concorrer, né, ao sucesso. Aceleração, isolamento, individualização e competitividade na pluralidade de exames, de provas o ano todo, são mecanismos redimensionados na sociedade da informação, cujo controle social se dá à distância e de maneira contínua pelas tecnologias da informatização, como funcionamento eficiente e ágil do capitalismo empresarial na lógica mutante de curto prazo. Na escola-mercado, se multiplicam as práticas de avaliação dos produtos para o controle de qualidade e a otimização dos processos, incluindo aí as diagnósticas, sendo consideradas práticas de segurança, já que identificam tendências e definem as ações do momento seguinte. Frente a todas as incertezas produtoras de medo, indecisão e agitação dos corpos, a medicalização tem sido um procedimento generalizado funcionando como mantenedora da ordem. Para nós, a atenção à micropolítica do cotidiano é fundamental nesse percurso de análises, tensionando os sentidos e usos dos tempos e espaços nas relações de trabalho escolar e facultando a problematização das transformações pelas quais passa a sociedade nas misturas de disciplinamento e controle. A questão que se coloca hoje para a escola é de que modo essa pode dar conta dos desafios impostos pela sociedade que demanda disciplina, docilidade e flexibilidade, criatividade, abraçando e combatendo o que considera novo em termos de tecnologias, práticas e valores. Se antes a tarefa do educador era discriminar, identificar para compensar o que se apresentava como diferença, agora trata-se de incluí-la com criatividade e quase sempre nas precárias e adversas condições de trabalho. Nas escolas públicas brasileiras emergem novas questões que se misturam às já tradicionais e novas tecnologias são acionadas para regular o que se apresenta como resistência. A indisciplina tem se caracterizado, ora, contra a violência no patrimônio, contra pessoas, contra si, ora, como conflito entre alunos e desses com os professores, ora ainda, pelo que vem se convencionando chamar de infrequência. A infrequência não se configura como evasão, pois esta é a saída definitiva ou, pelo menos, prolongada do aluno do espaço escolar.
Na educação, a infrequência significa alternância, irregularidade na presença, um efeito mais temporal que territorial no processo, e o sentido dado pela administração pública do ensino para o fenômeno é o da irresponsabilidade, abandono, descumprimento de um direito por parte dos adultos para com jovens e crianças. Os novos dispositivos de inclusão social montados em todo o país, considerados como ágeis e flexíveis pelo poder público, visam não só abrir espaço aos alunos do ensino especial, mas a montagem de um sistema de controle eficiente, que se quer eficiente, utilizando instrumentos que propõem redes de atenção ao aluno inconforme. Relacionados pelas autoridades com a assistência prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, esses mecanismos, uma vez disparados pelo professor, pretendem desencadear ações rápidas para o retorno do aluno à sala de aula ou para a melhora de suas médias, já que as faltas da criança ou os resultados não satisfatórios de seu desempenho, num curto espaço de tempo, seriam visíveis pelos responsáveis por sua informação e, em médio prazo, pelas estatísticas internacionais. É assim que passam a funcionar no Rio de Janeiro os mecanismos de comunicação via celular entre escola e família, para controle em tempo real dos alunos e das famílias, e em estados como Rio Grande do Sul, Bahia, entre outros, do preenchimento da ficha de comunicação do aluno infrequente, chamada FICAI. Mobilizados professores, direção, membros do conselho escolar, do conselho tutelar, no controle dos movimentos para um retorno imediato do aluno. Consideradas medidas de proteção, tais disposições são marcadas por palavras como participação, sensibilização, parceria, coletivização e rede, na tentativa de limitar as novas expressões da complexidade do trabalho educativo. Infinitos procedimentos de preenchimento de relatórios, atas de reunião, gráficos, consultas a colegas, vizinhos, visitas domiciliares, são processadas, sendo que no fim da linha está o Ministério Público, como instância última para garantir a eficácia das ações pela responsabilização criminal dos familiares por abandono intelectual da criança. Através da FICAI, verifica-se também se a criança e a família são beneficiadas com algum programa social, como é o caso da Bolsa Escola. É importante, no entanto, ressaltar que a novidade é que a jurisdicialização, ainda tem um terceiro nome, da sociedade, chega também à escola como saída para os seus velhos, novos problemas, ampliando muito a tarefa dos educadores, que já não conseguem acelerar mais o processo e continuam a trabalhar em condições bastante difíceis, sem que estas entrem em discussão, ampliando a medicalização de professores e de alunos, e ultimamente também dos psicólogos. Uma arte de governar, como diria Foucault, se atualiza na escola através de uma série de prescrições, relatórios, cadernos, planos, calendários, 200 dias letivos e por aí vai. Mas vamos às lutas diárias por afirmação de vida. Trazemos aqui o registro do Diário de Campo sobre uma experiência numa escola do Rio Grande do Sul. Após a destruição da escola por uma tempestade, as aulas foram deslocadas para um espaço cedido pela comunidade. Os espaços eram poucos e a circulação de professores acontecia em corredores estreitos, o que determinava encontros físicos diários e conversas que se processavam também nos corredores, pois nesse espaço provisório não havia sala de professores. O deslocamento físico era coextensivo a outros deslocamentos, outras afetações, outros olhares, outras escutas, as diferenças que explicitavam mais para tal movimento permitia ações criativas no processo de trabalho. As carências que espreitam o cotidiano, em que tudo falta, se diluíram colocando em cena outras discussões, tais como
Os estudantes pediam aula, os pais pediam reunião para discutir as estratégias de recuperação da escola, os professores precisavam falar sobre combinações de arranjos necessários, horários no uso dos pátios, salas para criar estratégias coletivas para o trabalho e organizar a luta de todos para manter uma escola em funcionamento, cobrando do governo a agilidade na liberação de recursos. Avançamos no tempo e chegamos aqui a abril de 2011. Tragédia no Rio de Janeiro, um ex-aluno entra na escola e atira compulsivamente em vários estudantes, morrem 12, e outros ficam muito feridos, famílias com perdas irreparáveis. O país nas manchetes internacionais e todo um aparato institucional e discursivo entra em cena. Mídia, segurança pública, disciplinas diversas, psiquiatria, psicologia, pedagogia, direito. No exato momento em que morrem jovens indefesos, os discursos enunciam um sujeito marginal, bandido, louco, mas também vítima de bullying. A escola na qual aprendeu com os professores a viver, e também a escola que se faz expressão dos ressentimentos, da invisibilidade, do lugar por onde os afetos transbordam, onde tudo vira indisciplina, bullying ou infração, mas o jovem traz uma outra dimensão onde tudo pode escapar ao controle. Nessa tragédia, que parece, de um lado, explicitar um ato agressivo de um ex-aluno da escola, com a vida na escola, explicita também a importância da escola para o menino esquisito e frágil, que mesmo num ato de loucura, preserva figuras e escolhe a escola para morrer. Na face da criminalização, muito fácil resolver tal problema, porque intensificam-se as revistas, em quem entra e quem sai, a presença de guardas, da polícia nas imediações. Na face pedagógica, mais rigidez disciplinar, olho estendido aos comportamentos agressivos, fora da ordem, mais ações de qualificação para professores. Na face da saúde mental, é preciso olhar para as relações familiares, nas formas de cuidado, para as redes de vizinhança e de contato do estudante. Nesse plano, as intervenções se pautam por estratégias de mais controle e culpabilização, seja dos estudantes, da família ou dos educadores da própria escola, que passa a ser objeto de análise por um conjunto de especialistas e gestores que ocupam lugares de saber e de poder. As duas cenas, acontecimentos da Escola Rio Grande do Sul, dessa escola no Rio de Janeiro, expõem as fragilidades tanto da escola quanto do humano que a compõe. No entanto, os dois episódios relatados nos permitem pensar em outro plano de análise que nos diz da potência dessa instituição tão questionada e desvalorizada como espaço de trabalho e de aprendizagem. Nos dois relatos, os acontecimentos expressam um pequeno detalhe: há um querer, há uma vontade de estar na escola, e aqui usamos essas duas expressões não no sentido psicológico, mas nos inspirando em Nietzsche, registramos a face inventiva das múltiplas forças em relação no cotidiano escolar. A relação entre essas forças é a tensão, composição, o choque, centelhas, como diria o filósofo inspirador. Tal ato trágico faz da escola um paradoxo, em que habitam polaridades extremas, amor e ódio. Afinal, ele podia ter se matado em outro lugar, podia ter matado alunos de uma escola mais próxima de sua casa, podia matar outras pessoas. Porém, ele abriu uma fenda, uma fratura exposta em nós até agora. Uma polêmica, dúvida, desassossegos, ele potencializou análises. As mudanças não se efetuarão na exigência da lei, com slogans como clamam por amigos da escola e programas de treinamento de formação de professores. As intervenções centradas no como fazer, que afirmam o especialismo, talvez possam dar lugar a práticas intercessoras que propiciem o exercício do pensamento, tomando as propostas de inclusão, a indisciplina, a violência como analisadores dos modos de trabalhar na escola, analisadores que podem acessar a potência de outros devires,
romper com a lógica que escolariza o próprio trabalho desafia-nos a dobrar o pensamento, um esforço ético e estético. Obrigada. Bom, não é, nossa ideia não é fazer jogral, né? Então, quando eu e Marisa nos propomos a trazer algumas questões, na verdade, do que a gente tem vivido, exatamente porque a escola continua ocupando um lugar extremamente estratégico nos processos de regulamentação da vida, né? E sendo utilizada, né, por meio de vários dispositivos, programas, políticas, né, para efetuar um certo governo, né, da infância e da juventude. E, ao mesmo tempo, quer dizer, o que se coloca para nós como desafio, acho que muito mais assim, que talvez um pouco com o Manuel de Barros, que Rose tanto gosta, que é nos perguntarmos cotidianamente se é possível dar a esse pente função que não é do pente. Né? A escola ela não se constituiu como instituição com motivos nada nobres, ao contrário. E não à toa que se efetivou a obrigatoriedade do ensino, né? E não à toa que no nosso país, a partir de um dado momento, o processo de universalização da escola, né, nos anos 90, ele se efetuou. Quer dizer, essa questão é uma questão, vamos dizer assim, ela é paradoxal, né? Porque, ao mesmo tempo que nos coloca no âmbito de uma discussão do direito a, e considerando que, em nome desse direito, né, é possível fazer qualquer coisa, né? É possível, até como ontem nosso colega último estava colocando, é possível cuidar da vida a ponto de destruí-la, né? Cuida-se tanto, né? Regulamenta-se tanto. Então, o que nós trazemos aqui é um pouco do que nós temos experimentado nos projetos de extensão e de pesquisa, né, que tanto Marisa tem acompanhado e que eu também tenho acompanhado. No Espírito Santo, já há 8 anos ou um pouco mais, que nós nos estabelecemos num certo município adjacente, muito próximo à capital do estado do Espírito Santo, a Vitória, chama-se Cariacica, que é um município da Grande Vitória, considerado, de acordo com os índices, né, econômicos de baixíssimo IDH, de altíssimo índices de homicídio, e nos chama a atenção que Cariacica, e um outro município próximo, é o lugar onde há um altíssimo índice de assassinato de jovens, né? Então, assim, há um processo de extermínio autorizado, né, que está acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, né, com muitos desafios que dizem respeito à precarização da vida, né? E aí nós nos instalamos também em Cariacica, né, parece que é coisa de gente que gosta de arrumar problema, em determinadas regiões que são consideradas as regiões periféricas desta cidade, chamada também uma cidade de periferia. Então, a parte das indagações que nós efetuamos tem a ver com isso, né? E nós, assim, o que nos consideramos importante é como é que a gente pode tomar, né, esses tensionamentos que atravessam o cotidiano, o chão da escola, como analisadores das artes de governar que tem se efetuado nesse contemporâneo, né? Porque isso nos convoca a análise dos novos perigos e a produção de exercícios éticos. O sucateamento da vida, ele vai sendo gestado com políticas que produzem uma escola piedosa, né, aplacando desassossegos e tensionamentos com medicalizações, com criminalização da vida, com culpabilizações e com judicialização, juridicialização, aí depois a gente resolve, né, como é que a gente vai nomear esse processo. Políticas que vão gerindo a vida, né, rechaçando as variações e tecendo processos de formação para governar a miséria necessária.
E nesse processo vão se estabelecendo também, né, determinados cortes, definindo, né, de forma muito clara quem deve viver, né, e quem pode morrer. E não apenas do ponto de vista, né, da vida orgânica, mas que modos de vida, né, podem viver e que modos de vida precisamos fazer morrer o mais rápido possível. Então, a escola, ela tem, de algum modo, né, se tornado, junto de outros equipamentos sociais, e cada vez mais não dá mais para pensar a escola nela mesma, mas nas articulações e alianças que ela faz e não faz, né, com programas e equipamentos no âmbito das políticas de assistência social, programas e equipamentos do ponto de vista da saúde. Há pouco tempo, numa das escolas que acompanhamos, há 15 dias atrás, um grupo lá da unidade de saúde foi à escola fazer uma conversa, né, com os estudantes acerca da proteção do corpo e a história da prevenção de HIV. E foi uma lástima, né, porque tudo começou com a história de quem pode fumar e quem não pode fumar, de como que o cigarro pode destruir a vida. Eu falei, bom, mas como é que vai parar lá no HIV, né? E do mesmo modo que as pessoas que fumam hoje estão sendo, né, tendo que mudar, controlar sua vida, porque elas não podem mais conviver com as outras, porque quando vai no bar... Então, usa a metáfora do fumo, do tabagismo, né, aproveita-se, né, mata com um tiro só, mata duas histórias logo, né, e, de algum modo, vai se dizendo como é que a vida tem que ser tecida, né? Então, ontem falou-se muito disso aqui. A cada vez mais a gente vai percebendo um processo de uma intolerância generalizada com absolutamente tudo. Então, não pode saia curta, não pode boné, não pode shortinho, não pode isso, não pode aquilo, né? Na hora de fazer lá os teatros e as coisas que os jovens querem fazer, aí depende, né, do funk que vai tocar, depende do hip-hop que vai tocar, porque se falar determinadas palavras não pode. Então, há tanta condicionalidade, né? E a gente imagina assim, as condicionalidades não estão apenas, né, se ele vai poder acessar um direito ou não. Tem as condicionalidades para o Bolsa Família, tem a condicionalidade para uma série de programas, né? Mas há também várias condicionalidades para permanecer na escola. E aí, esse menino, de algum modo, ele é migrado para a escola da noite, né? Porque a escola da noite cada vez mais está sendo ocupada por jovens. E no caso de Cariacica, muitas vezes não é nem migrado para a escola da noite, né? Um outro problema sério, né? Ainda que eles quisessem, né, estar na escola, não há, por exemplo, escola de ensino médio para todo mundo. Então, por mais que a gente possa colocar em discussão se cabe escola, se não cabe escola, o que a escola está fazendo, deixando de fazer, ainda que ele quisesse ficar zoando a vida dele lá dentro, né, não há um número de escolas de ensino médio, né, compatível com a demanda. Então, esse menino, ele vai engrossar as fileiras, né, da mão de obra sucateada e barata, né, sendo contratado para fazer na capital do Estado do Espírito Santo aqueles trabalhos, né, que as camadas médias não vão colocar os seus filhos, né, e que, de algum modo, vão contratar alguém num subtrabalho, porque não é emprego, imagina, porque nem tem a idade, né, que possa ser incluído nesses espaços. Então, na verdade, em muitos momentos, o que a gente vê, a escola ela também é um espaço estratégico para fabular algumas maquinações interessantes ali. Porque, na medida em que você não conta, né, com outros espaços, até para se encontrar, a escola é o espaço do encontro. Agora, dizer que ela é o espaço do encontro não quer dizer, né, que muita coisa interessante pode acontecer, porque esse encontro tanto pode ser destruidor, né, quanto esse encontro pode produzir algumas usinagens muito interessantes, né? Agora, de um certo ponto de vista, o que nós vemos, né, que, chamando a atenção, é que como que a escola vem ocupando esse lugar estratégico de gestão da vida e dos riscos. E aí ela não está gerindo apenas a vida daquelas crianças e daqueles jovens, mas é a vida da criança, dos jovens, da associação de moradores, da família e por aí vai, né?
pressionada por políticas governamentais, em boa parte, né, dos casos, essas políticas são tecidas sem conexão e sem diálogo algum com os profissionais, com os estudantes, com as pessoas que vão estabelecer algum uso daquela escola. Então, essa situação, a gente pode dizer assim, bom, a escola, né, ela está num fio da navalha. Né? E um fio da navalha que, quer dizer, tanto pode cair, né, vamos dizer assim, para um lado de ampliação, no seu sentido intensivo e extensivo, dos processos de regulamentação da vida, como nós achamos que ela pode, de algum modo, fazer algumas interferências importantes nesses processos de regulamentação da vida, né? Bom, e aí, algumas novas práticas de normalização, né, vêm se efetuando. A Marisa já fez um destaque, eu gostaria de voltar a chamar a atenção de como que hoje, né, os processos de medicalização, eles têm ocupado um lugar fundamental no espaço escolar, a ponto de, quando a gente chega hoje nas escolas, né, a grande preocupação é como é que se vai garantir que o menino e a menina tenham uma avaliação neurológica ou psiquiátrica que dê à escola um laudo. E aí, quando a gente pergunta, para que o laudo? Não, eu preciso saber o que ele tem. Sim, e você vai fazer o que com isso? Eu não sei, mas pelo menos eu sei explicar aquilo que se passa. Essa questão ela é muito séria, né? Bom, primeiro, que isso não é um processo novo, né? É um processo, o processo de psiquiatrização da infância, Lília Lobo já, quando eu fui aluna dela, falava desse processo, e foi ontem que eu fui aluna da Lília Lobo. Mas tem algum tempinho, né, que já se chamava a atenção do Brasil para esse processo de psiquiatrização da infância. Entretanto, né, hoje, nenhum desassossego parece que pode ser permitido. Então, não à toa que esse processo de medicalização ele vai se espraiar. Na semana passada, eu estava num debate aí falando da questão da rede, de como que a rede das escolas com outros equipamentos podia funcionar de uma forma legal. Uma pedagoga falou assim, olha, eu vou te dar um exemplo de uma situação que foi muito legal. Tinha lá um menino na escola que ele está há 2 meses, ele não consegue fazer nada, e o professor está desesperado e disse que prefere dar aula para mais 3 turmas do que ficar com o menino. Então, me mandou o menino. E, em 20 minutos, conversando comigo, o menino fez várias coisas que ele não fazia 2 meses. Eu fiquei, né, de um certo modo, falei, bom, esse aí, pelo menos, não vai tomar Ritalina, né? Ela falou assim, e aí eu acionei a unidade de saúde. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque, olha só, se em 20 minutos comigo ele fez várias coisas que ele não fez há 2 meses, algo se passa com ele. Então, eu mandei para a unidade de saúde, que já conseguiu uma consulta com o neurologista. Quer dizer, não é à toa, né, que o consumo de Ritalina no Brasil, né, tem os índices que ele tem, e tem uma questão que é extremamente complicada, né, porque nos congressos de professores, as associações, que eu não vou falar nome, está sendo gravado e filmado, sou boba, né, em termos de judicialização, as associações, todo mundo sabe do que se trata, né, elas ocupam espaços, colocam estandes nos congressos dirigidos a professores, fazendo propagandas de como diagnosticar uma criança com distúrbio de atenção, né? Quais sinais devem ser notados. Então, este olhar atento, né, para a suposta desatenção vai produzindo, né, na sala de aula uma vontade, vamos dizer, uma vontade de resultado acoplada a uma vontade de laudo, né, em que o professor, hoje, ele é muito mais um auxiliar desse saber, né, psiquiátrico dentro da escola, do que alguém que efetivamente está ali para efetuar um processo de construção de um saber interessante. Claro que não é isso apenas que acontece. Ainda bem, porque senão a gente já tinha ido tocar outro samba, né?
Agora, que é necessário se chamar atenção para esse processo, é extremamente necessário. Quer dizer, então, ensinar o professor a como fazer um bom diagnóstico do seu aluno, né, é uma ação que está se efetuando nos cursos de formação de professores, nas especializações voltadas aos profissionais da educação, né, na psicologia, isso já é lugar comum já há um bom tempo, nem preciso falar disso, né, em que, antes de mais nada, é preciso definir muito bem. Ontem a Salete, né, quando estava discutindo a resiliência, ela trouxe, né, essas questões a partir de um panorama que não é muito distante do que se passa com as escolas, né? Junto desse processo de medicalização, um outro processo quer dizer, que a gente traz, né, como novos modos de regulamentação da vida, que não são tão novos assim, mas que cada vez mais eles estão intensos, né? Que a escola também, então ela é responsável, ela passa a ser responsável por diagnosticar o menino, né, que está desatento, o menino que tem um corpo inquieto, e aí como eles querem saber como é que vão discriminar problemas da ordem da atenção com problemas da ordem de uma hiperatividade. E aí os profissionais dizem o seguinte: a gente precisa saber, porque a gente está sem saber o que faz na escola. Agora, o processo de trabalho de uma escola com 30, 40, 50 meninos na sala de aula, ninguém discute. Como que os processos de gestão estão se efetuando? Ninguém discute. Como que o financiamento da educação está se colocando? Ninguém também fala. Que sucateamento e que práticas piedosas são essas que estão se efetuando na escola? Também não se conversa. E quando a gente tenta, né, entrar num certo debate que vai por aí, os professores falam assim: olha, muito legal, muito interessante, mas acontece o seguinte: eu tenho que dar conta de um trabalho que foi solicitado. E não há tempo para fazer esse tipo de discussão na sala de aula. Então, se é a droga que o menino vai usar, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas está insuportável. E, de fato, né, está ficando cada vez mais insuportável estar num espaço onde não se pode compartilhar determinadas experiências, onde se coloca sobre os ombros de alguns profissionais a responsabilidade de resolver, né, a periculosidade, o diagnóstico dos riscos e a produção dos sujeitos resilientes. Então, isso cai também sobre os ombros desse sujeito. Então, agora, voltando, já estou terminando, tá? Presta atenção. Voltando a essa questão, junto da medicalização, né, o que nós vemos? Um intenso processo de criminalização, especialmente quando estamos lidando com escolas situadas nas chamadas periferias da cidade. Isso não se efetua no Espírito Santo, nas escolas em que as camadas médias e altas estão utilizando, mas a escola em que os mais pobres estão estudando, com, por exemplo, colocar segurança na porta da escola, né? E aí não é para proteger a escola de alguma coisa, né? Mas muitas vezes é uma coisa engraçada que eles, na hora que você vai conversar com o guarda, ele diz que ele está protegendo o patrimônio. Isso é muito curioso, né? Não, eu estou aqui para proteger o patrimônio. Mas qual o patrimônio? Não, o patrimônio, né? Então a entrada da droga ela é complicada porque ela impede traz algum dano ao patrimônio. Aliás, dentro da universidade, há poucos dias, a desculpa de um guardinha existir com uma arma foi que ele estava ali para proteger o patrimônio. Eu falei assim, bom, vou botar uma plaquinha, né, para ver se para a gente, se bem que essa proteção ela não é muito bem-vinda, não. Mas, continuando, esse processo de criminalização, né, da vida, ele vai se efetuar com a presença da polícia na porta da escola, com a utilização, não em Cariacica, ainda bem que isso não chegou lá, mas a utilização de câmeras, né, filmando o que está se passando, e muitas vezes o acionamento do Conselho Tutelar tem sido feito, na verdade, muito mais buscando que o Conselho Tutelar seja um aliado, né,
no diagnóstico de uma periculosidade que já foi efetuada, e muito menos, né, um chamado para que o Conselho Tutelar pudesse estar ali discutindo que a gente pode construir uma escola mais interessante, que a gente pode ter políticas públicas, né, se efetuando nesse país. Não é por aí que a coisa acontece, né? Bom, já estou terminando o tempo. Então, na verdade, quer dizer, o que a gente gostaria muito mais aqui, né, é de chamar a atenção do modo como que a escola hoje está lidando com uma profusão, né, de poder, tem uma profusão de poderes, né, que a Lília disse, e a escola vai lidar, então, com uma profusão de projetos, né, com políticas vindo, né, de vários lugares, e políticas essas que, a todo tempo, elas falam em nome da proteção da vida. Então, por exemplo, tem inclusive um projeto, né, chamado Escola que Protege. É um projeto financiado pelo governo federal. Não sei se aqui no Rio tem esse projeto, lá no Espírito Santo tem, em vários municípios. Tem discussões até interessantes que estão acontecendo no âmbito desse projeto Escola que Protege, mas tem também a linha, né, desse processo de judicialização da vida, em que cabe a escola acaba sendo investida, né, como uma instituição que, para proteger, deve denunciar, né? Então, ela deve denunciar todo e qualquer abuso. E a grande questão é que o abuso ele vem carregado dos valores morais, né? Então, o que se denuncia? Se denuncia a família que tem um usuário de crack, né? Se denuncia a mãe que trabalha de manhã até à noite e a criança está ficando em casa com a criança maior. E você vai vendo, essa semana, eu fiquei muito surpreendida com isso, tem um jovem de 13 anos que ele estudou numa escola de periferia, isso aí de Vitória, e ele foi reprovado durante 2 anos, e ele disse para a mãe que ela faça qualquer coisa com ele, menos coloque na escola. E que ele quer trabalhar, ele quer fazer qualquer negócio, mas ir para a escola de modo algum. E ela está lá conversando com o filho, e ela foi chamada ao trabalho porque ela teve que assinar um documento assumindo a responsabilidade pelo filho não estar na escola. Para receber o salário família, a criança tem que estar na escola. Como ele não está na escola, a empresa não vai pagar o salário família, mas ela, então, precisa se responsabilizar por não ter colocado o filho na escola. Só que na hora que ela assina para essa empresa, né, nós sabemos que tem um aparato, né, que hoje está se transformando num aparato policialesco da vida, em que essa mulher os espaços na produção de alguns possíveis, né? Na produção, ainda que o Foucault tenha abandonado depois a palavra resistência, eu sou apaixonada por ela. Então, eu ainda continuo gostando da palavra resistência no lugar de contraconduta e tantas outras, né? Então, como é que a gente pode, né, atiçar esses exercícios de liberdade, né, e que eles possam implodir, né, esses processos de regulamentação da vida? Muito obrigado, vou parar porque já passou.